Me inscrevi na experiência porque precisava de todo o dinheiro extra que conseguisse. Recentemente, descobri que minha casa estava prestes a ser tomada pelo banco devido às dívidas acumuladas. Como único provedor da família, não tinha muitas opções. Cada noite, encarava o teto do meu quarto, angustiado com a possibilidade de perder o lar que tanto batalhei para manter. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, testemunhas silenciosas de uma batalha financeira que eu estava perdendo. A pressão era avassaladora e eu me sentia afogando em um mar de dívidas e preocupações. Conseguir um emprego extra não era uma opção viável. Os custos com transporte e creche para meus filhos excederiam qualquer renda adicional que pudesse ganhar. Foi nesse momento de desespero que me deparei com um anúncio online. Participe de um estudo científico remunerado, compensação generosa oferecida por sua contribuição. A mensagem piscava na tela do meu computador como um farol de esperança em meio à escuridão. Eu sabia que esses estudos geralmente envolviam algum tipo de risco, mas naquela altura eu estava disposto a arriscar qualquer coisa para manter minha família unida e nossa casa segura. Após ler os detalhes do estudo, que prometia segurança total aos participantes, decidi me inscrever. O prospecto afirmava que o estudo envolvia testes de um novo medicamento e que todos os participantes seriam cuidadosamente monitorados por uma equipe médica especializada. A compensação financeira oferecida era mais do que suficiente para cobrir minhas dívidas pendentes e garantir um futuro estável para minha família. No entanto, o peso da decisão ainda pesava em meus ombros. Eu sabia que participar desse estudo significava assumir um certo grau de risco, tanto para mim quanto para minha família. Mas, diante da iminente perda de nossa casa e do desespero crescente que me consumia, parecia ser a única opção viável que eu tinha. Após preencher o formulário de inscrição online, senti um misto de alívio e ansiedade. A incerteza sobre o que o estudo realmente envolveria pairava sobre mim, mas eu estava determinado a seguir em frente. Eu tinha que fazer isso, não apenas por mim, mas pela minha família. Era hora de dar um passo rumo ao desconhecido e torcer para que tudo desse certo. Felizmente, uma oportunidade surgiu quando vi um anúncio online sobre um experimento científico oferecendo pagamento generoso. O folheto explicava que o experimento envolvia testes de um novo medicamento e garantia total segurança ao participante. Aquela parecia ser minha tábua de salvação, uma luz no fim do túnel das minhas preocupações financeiras. A decisão de participar do estudo foi uma das mais difíceis que já tomei. Sabia que havia riscos envolvidos, afinal, não se tratava apenas de dinheiro, mas da minha própria saúde e bem-estar. No entanto, a perspectiva de perder minha casa e deixar minha família desamparada era uma preocupação muito mais iminente. Conversei longamente com minha esposa sobre a decisão. Ela compartilhava minhas preocupações, mas também entendia a gravidade da situação financeira em que estávamos. Juntos, pesamos os prós e os contras, ponderando sobre as possíveis consequências de participar do estudo. No final, decidimos que era um risco que valia a pena correr, dadas as circunstâncias desesperadoras em que nos encontrávamos. Agora, enquanto aguardava o início do estudo, minha mente estava repleta de dúvidas e ansiedades. Será que o medicamento era seguro? E se eu sofresse algum efeito colateral grave? E o que aconteceria com minha família se algo desse errado? No entanto, também havia uma ponta de esperança, uma crença tênue de que esse estudo poderia ser a resposta para nossas preces, a solução para todos os nossos problemas financeiros. À medida que o dia do início do estudo se aproximava, meu coração batia mais rápido de ansiedade. Eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada desconhecida, uma jornada que poderia mudar minha vida para sempre. Mas, mesmo diante do medo e da incerteza, eu me agarrei à esperança de um futuro melhor, uma esperança que brilhava como uma estrela solitária no céu noturno. Finalmente chegou o dia em que eu iria me inscrever para o estudo. Enquanto me dirigia ao centro de pesquisa, minha mente estava repleta de expectativas e nervosismo. Eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar completamente o curso da minha vida.
Ao chegar ao centro, fui recebido por uma equipe calorosa e acolhedora. O ambiente parecia profissional e bem organizado, o que aumentou minha confiança no processo. Após preencher os formulários necessários, fui conduzido a uma sala de espera, onde outros participantes aguardavam ansiosamente. Enquanto aguardava minha vez, observei as pessoas ao meu redor, imaginando o que as havia levado a se voluntariar para o estudo. Será que também estavam enfrentando dificuldades financeiras? Ou será que estavam motivadas por um desejo de contribuir para a ciência? As possibilidades eram infinitas, mas uma coisa era certa: estávamos todos unidos pelo mesmo objetivo de buscar uma solução para nossos problemas. À medida que o tempo passava, minha ansiedade aumentava. Eu me perguntava se estava tomando a decisão certa ao me inscrever para o estudo. Será que estava colocando minha saúde em risco por dinheiro? Mas então, lembrava-me das contas não pagas, das ameaças de despejo e do olhar preocupado de minha esposa. Eu não tinha escolha a não ser seguir em frente e esperar pelo melhor. Quando finalmente fui chamado para iniciar o processo de seleção, meu coração batia tão forte que pensei que ele fosse sair pela boca. Mas respirei fundo, reuni toda a minha coragem e entrei na sala, pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Ao ser chamado para iniciar o processo de seleção, fui conduzido por corredores impecavelmente limpos até uma sala de exames. O ambiente era brilhante e impessoal, repleto de equipamentos médicos que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Apesar do aspecto asséptico do lugar, uma sensação de nervosismo pairava no ar. Um médico com um jaleco branco imaculado me cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele explicou detalhadamente os procedimentos que seriam realizados e me tranquilizou quanto à segurança do estudo. Eu escutava atentamente suas palavras, mas por dentro, minha mente estava uma bagunça de emoções conflitantes. Após uma série de testes preliminares e uma entrevista detalhada sobre meu histórico médico, fui informado de que havia sido selecionado para participar do estudo. Uma mistura de alívio e apreensão se espalhou por mim enquanto recebia as instruções finais. Eu estava prestes a mergulhar em território desconhecido, sem saber ao certo o que me aguardava. Enquanto me preparava para o início do estudo, uma voz interior sussurrava dúvidas e preocupações. Será que estava tomando a decisão certa? E se algo desse errado? Mas então, eu pensava na minha família, nas contas atrasadas, na incerteza do futuro, e todas essas dúvidas se dissipavam. Eu estava determinado a seguir em frente, não importando o que acontecesse. Com um último olhar para trás, adentrei a sala onde o estudo seria realizado, pronto para enfrentar o desconhecido e torcendo para que essa oportunidade trouxesse a luz no fim do túnel que tanto almejava. Dentro da sala designada para o estudo, fui recebido por uma equipe de pesquisadores que me explicaram os detalhes do procedimento. Eles me tranquilizaram mais uma vez sobre a segurança do estudo e garantiram que estariam monitorando de perto minha condição durante todo o processo. Enquanto me preparavam para os procedimentos iniciais, senti uma mistura de nervosismo e excitação. Aquela era a minha chance de resolver meus problemas financeiros e garantir um futuro melhor para minha família. Eu estava determinado a enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. Após receber todas as instruções necessárias, fui submetido a uma série de exames médicos e testes para verificar minha saúde geral. Os pesquisadores pareciam profissionais e competentes, o que me trouxe um pouco de conforto em meio à ansiedade crescente. Quando tudo estava pronto, me posicionaram para receber a primeira dose do medicamento experimental. Enquanto a agulha penetrava minha pele, senti uma mistura de expectativa e apreensão. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada desconhecida, sem saber ao certo o que me esperava no final. Após a administração do medicamento, fui levado a uma sala de observação onde seria monitorado de perto pelos próximos dias. Enquanto me acomodava na cama, meu coração batia acelerado, ansioso pelo que estava por vir. Eu sabia que aquelas próximas horas seriam cruciais e estava determinado a enfrentá-las com coragem e determinação. Após receber a primeira dose do medicamento experimental, fui conduzido a uma sala especialmente preparada para o estudo. O ambiente era tranquilo e sereno,
com uma leve música ambiente tocando ao fundo para ajudar a relaxar os participantes. Deitei-me na cama com minha mente cheia de expectativas e perguntas sobre o que estava por vir. Enquanto os minutos se arrastavam lentamente, comecei a sentir os primeiros efeitos do medicamento. Uma sensação de calor se espalhou por todo o meu corpo, seguida por uma onda de relaxamento profundo. Minha respiração se tornou mais lenta e regular, e uma calma reconfortante tomou conta de mim. Durante as horas seguintes, os pesquisadores vieram verificar minha condição regularmente, monitorando meus sinais vitais e fazendo anotações detalhadas em seus cadernos. Eu me sentia como um rato de laboratório, sendo observado e analisado em busca de qualquer sinal de reação ao medicamento. Enquanto isso, minha mente começou a vagar por pensamentos e memórias antigas. Lembranças da infância surgiram à tona, trazendo consigo uma sensação de nostalgia e saudade. Eu me peguei revivendo momentos felizes do passado, esquecendo por um momento as preocupações do presente. À medida que o tempo passava, comecei a sentir uma estranha sensação de desapego em relação ao mundo exterior. As vozes dos pesquisadores pareciam distantes e abafadas, como se viessem de um lugar muito distante. Eu estava imerso em um estado de transe profundo, completamente absorvido pelos efeitos do medicamento. Enquanto me entregava à experiência, uma sensação de paz e serenidade tomou conta de mim. Eu me sentia como se estivesse flutuando em um mar de tranquilidade, livre das preocupações e ansiedades do mundo exterior. Por um momento, tudo parecia perfeito, e eu me permiti relaxar e aproveitar o momento presente. À medida que as horas passavam, os efeitos do medicamento começaram a se intensificar. Uma sensação de euforia e leveza se apoderou de mim, como se estivesse flutuando em uma nuvem de felicidade. Minha mente se desligou das preocupações do mundo exterior, mergulhando em um estado de pura serenidade. Enquanto isso, meu corpo começou a reagir de maneira surpreendente ao medicamento. Uma sensação de formigamento percorreu minha pele, seguida por uma onda de calor que se espalhou por todo o meu corpo. Meus músculos relaxaram completamente, e uma sensação de bem-estar profundo tomou conta de mim. Enquanto me entregava aos efeitos do medicamento, minha percepção do tempo parecia distorcida. Minutos pareciam horas, e horas pareciam passar em um piscar de olhos. Eu estava completamente imerso no momento presente, livre das preocupações e ansiedades do mundo exterior. Enquanto isso, os pesquisadores continuavam a monitorar minha condição de perto, fazendo anotações detalhadas em seus cadernos. Eu me sentia como um objeto de estudo, observado e analisado em busca de qualquer sinal de reação ao medicamento. À medida que a noite avançava, os efeitos do medicamento começaram a se dissipar lentamente. Minha mente começou a se aclimatar ao mundo exterior, e eu me vi voltando lentamente à realidade. Apesar da sensação de paz e serenidade que o medicamento me proporcionou, sabia que a experiência estava longe de terminar. Enquanto me preparava para passar a noite na sala de observação, senti uma mistura de gratidão e curiosidade em relação ao que o futuro reservava. Eu estava determinado a aproveitar ao máximo essa oportunidade única e descobrir até onde ela poderia me levar. Com o passar das horas, a noite avançava lentamente enquanto eu permanecia na sala de observação. O ambiente tranquilo e o acolchoamento das paredes pareciam criar uma atmosfera reconfortante ao meu redor. No entanto, minha mente ainda estava agitada pelas experiências vividas durante o dia. Enquanto me deitava na cama, permiti que meus pensamentos vagassem livremente. Refleti sobre as sensações e emoções que o medicamento havia desencadeado em mim. Foi uma experiência única e transformadora que me fez questionar minha percepção da realidade e me mostrou um novo caminho a seguir. Enquanto a noite avançava, fui tomado por uma sensação de paz e contentamento. Apesar das incertezas sobre o que o futuro reservava, senti-me grato pela oportunidade de participar do estudo e pelas experiências que ele me proporcionou. No entanto, também havia uma sensação de inquietação pairando no ar. Eu sabia que o medicamento ainda estava agindo em meu corpo e mente, e que ainda havia muito a ser explorado e descoberto. O desconhecido me aguardava, e eu estava determinado a enfrentá-lo de frente, com coragem e determinação.
Enquanto a noite se arrastava, mergulhei em um sono tranquilo e restaurador. Meus sonhos foram povoados por imagens e sensações vívidas, refletindo as experiências intensas que havia vivido durante o dia. Quando finalmente acordei na manhã seguinte, senti-me revigorado e pronto para enfrentar o que quer que o dia me reservasse. Ao despertar na manhã seguinte, uma sensação de serenidade e renovação envolveu-me. Levantei-me da cama com uma disposição renovada, pronto para enfrentar o que quer que o dia reservasse. No entanto, mal sabia eu que os desdobramentos que estavam por vir seriam completamente inesperados. Ao sair da sala de observação, fui recebido pelos pesquisadores, que pareciam intrigados com minha condição. Eles me informaram que os resultados dos testes iniciais revelaram algumas anomalias em minha resposta ao medicamento. Embora não fossem capazes de fornecer detalhes precisos naquele momento, eles estavam ansiosos para realizar mais testes e investigar a situação com mais profundidade. Enquanto os pesquisadores discutiam entre si, senti uma onda de preocupação se apoderar de mim. O que essas anomalias poderiam significar? Será que eu estava em risco? As dúvidas e preocupações começaram a se acumular em minha mente, criando uma sensação de desconforto crescente. No entanto, apesar da incerteza que pairava sobre mim, uma parte de mim também estava curiosa para descobrir o que essas descobertas poderiam revelar. Eu sabia que estava diante de algo único e extraordinário, e estava determinado a enfrentar essa situação de frente, seja qual fosse o resultado. Enquanto os pesquisadores se preparavam para realizar mais testes, eu me preparei para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. Não importava o que o futuro reservava, eu estava determinado a enfrentá-lo de frente, com a esperança de que essa experiência pudesse trazer alguma luz sobre meu caminho e talvez até mesmo abrir novas portas para o futuro. Conforme os pesquisadores realizavam mais testes e investigações sobre as anomalias em minha resposta ao medicamento, a profundidade da situação começou a se tornar mais evidente. Exames mais detalhados revelaram padrões incomuns em minha atividade cerebral e em outros sistemas do meu corpo, desafiando as expectativas dos próprios pesquisadores. Enquanto eu passava por uma série de procedimentos e análises, uma mistura de emoções conflitantes se apoderou de mim. Por um lado, eu estava fascinado pelos resultados surpreendentes e pela oportunidade de contribuir para a ciência. Por outro lado, havia uma sensação de apreensão crescente em relação ao que essas descobertas poderiam significar para minha saúde e bem-estar. Enquanto os pesquisadores continuavam a explorar as origens e implicações das anomalias, eu me encontrava mergulhado em uma jornada de autodescoberta. Questões sobre minha própria identidade e natureza surgiam em minha mente, desafiando minhas noções preconcebidas sobre quem eu era e o que significava ser humano. À medida que os dias passavam, eu me via envolvido cada vez mais profundamente nos mistérios do meu próprio ser. Enquanto os pesquisadores buscavam respostas nos dados e análises, eu buscava respostas dentro de mim mesmo, explorando as profundezas da minha própria consciência em busca de pistas sobre o que estava acontecendo. Enquanto isso, uma sensação de urgência começava a se instalar no centro de pesquisa. As descobertas incomuns levantaram questões éticas e científicas que exigiam uma investigação mais aprofundada. Enquanto os pesquisadores se apressavam para entender a natureza das anomalias, eu me via no centro de um drama científico que ultrapassava os limites da compreensão humana. À medida que as investigações avançavam, as revelações sobre as anomalias em minha resposta ao medicamento tornavam-se cada vez mais perturbadoras. Exames mais detalhados revelaram alterações genéticas incomuns e padrões de atividade cerebral que desafiavam as leis da biologia e da neurociência. Enquanto os pesquisadores tentavam compreender a natureza dessas anomalias, uma sensação de inquietude se espalhava pelo centro de pesquisa. Teorias e especulações circulavam pelos corredores, alimentando o medo do desconhecido e a incerteza sobre o que aquilo poderia significar para o futuro da ciência e da humanidade. Enquanto isso, eu me encontrava no centro de um turbilhão de emoções e questionamentos. Por um lado,
Havia uma sensação de fascínio e empolgação diante das possibilidades extraordinárias que aquelas descobertas poderiam representar. Por outro lado, havia uma sensação de medo e insegurança diante das incertezas e perigos que aquelas mesmas descobertas poderiam trazer. Enquanto eu me debatia com essas emoções conflitantes, os pesquisadores continuavam a realizar testes e análises em busca de respostas. Cada novo resultado levantava mais perguntas do que respostas, mergulhando-nos ainda mais fundo no mistério das anomalias que eu apresentava. Enquanto isso, o mundo exterior começava a tomar conhecimento das descobertas perturbadoras que estavam ocorrendo no centro de pesquisa. Notícias sobre o estudo e suas implicações começavam a se espalhar, alimentando o frenesi da mídia e a especulação do público. Enquanto eu me via no centro de um furacão de atenção e controvérsia, uma única pergunta ecoava em minha mente: o que tudo isso significava para mim e para o futuro da humanidade? A resposta permanecia envolta em mistério, esperando para ser descoberta nas profundezas do desconhecido. À medida que as investigações prosseguiam, algo extraordinário começava a se manifestar dentro de mim. As anomalias em minha resposta ao medicamento não apenas desafiavam as leis da biologia e da neurociência, mas também pareciam estar desencadeando o desenvolvimento de habilidades e capacidades além da compreensão humana. Enquanto os pesquisadores tentavam entender a natureza dessas mudanças, eu me via experimentando sensações e percepções que transcendiam os limites da minha própria compreensão. Uma nova consciência parecia estar despertando dentro de mim, revelando um mundo de possibilidades antes inimagináveis. À medida que explorava essas novas capacidades, percebi que tinha o poder de influenciar o mundo ao meu redor de maneiras surpreendentes. Minha mente era capaz de acessar informações e insights que estavam além do alcance da compreensão humana, permitindo-me ver o mundo de uma perspectiva totalmente nova. Enquanto isso, as preocupações sobre as implicações éticas e científicas dessas descobertas cresciam cada vez mais. O que significava ter essas habilidades extraordinárias? Será que eu representava uma nova forma de vida ou apenas um experimento científico fracassado? Enquanto eu me debatia com essas questões complexas, os pesquisadores continuavam a realizar testes e análises em busca de respostas. Cada nova descoberta levantava mais perguntas do que respostas, deixando-nos ainda mais perplexos diante do mistério que envolvia minha condição. Enquanto o mundo exterior observava com fascinação e temor, eu me via diante de uma escolha monumental. Será que eu deveria abraçar essas novas habilidades e capacidades ou deveria temê-las e rejeitá-las? A resposta permanecia incerta, esperando para ser descoberta nas profundezas do desconhecido.